Então a gente está indo da matéria inerte para a matéria viva, ou da matéria à vida. Eu vou pegar alguns trechos desse capítulo para mostrar para vocês, para dar uma ideia do quão fantástico é a coisa que é tratada aqui, bastando ter os olhos para ver. Vejam só, aqui é o capítulo 49, olha só o que ele já fala no começo. Assim como toda forma de energia se individua num tipo bem definido, deixa eu tirar isso aqui, essa funcionalidade. Pronto. Então, assim como toda forma de energia se individua num tipo bem definido, as formas de vida também se individuam numa fisionomia própria, assumindo uma tendência a se conservar seu modo de ser, na condição de indivíduo que deseja afirmar-se e distinguir-se de todos os afins. Olha só que interessante. Assim como as formas anteriores tendem a se individuar, a vida também tende a se individuar. A gente quer afirmar a nossa individualidade, se destacar como algo diferente do meio. E a gente quer perpetuar isso, a gente quer continuar existindo. A vida, inclusive, é caracterizada por uma persistência sem igual em se manter diferenciado do meio. Diferente da matéria inerte, que, no geral, tende muito mais facilmente a se sumir no meio, se homogeneizar, se indiferenciar, a vida busca essa diferenciação num grau elevadíssimo. Não que a matéria seja 100% homogeneizada, totalmente inerte, como costuma se dizer, mas em relação à vida, aos organismos vivos, não tem nem comparação. E é interessante essa coisa, porque na nossa vida, vendo no nível humano, sociológico, a gente percebe essa vontade do ser humano se afirmar, continuar existindo, através de se alimentar, de se reproduzir, ou deixar uma grande obra. Você vê essa tendência, essa vontade praticamente insana, uma vontade enorme do organismo ou de um povo, de uma cultura de se manter vivo, se manter existente. Então, essa é uma característica comum nas coisas. Vamos pegar mais um trecho e dar uma olhada. Vamos lá. Daí, eu grifei aqui uns trechos, olha só. A luz, uma vez lançada, destaca-se e existe por si mesmo, progredindo no espaço. Ele está falando do movimento gama-beta. Se as formas de energia, uma vez geradas, sabem pelo seu próprio princípio existir no espaço, a autonomia na vida é completa. Então, a energia, ela, como a gente já disse anteriormente, ela é totalmente liberta em termos espaciais. Não existe restrição, fronteira espacial para a energia, tanto que a gente não consegue guardar energia num pote. Isso não é possível. E nesse sentido, a energia já é uma coisa sublimada, espiritualizada, elevada em relação à matéria. Você já percebe que a forma beta, ela é liberta completamente de qualquer tipo de armadilha física que a gente tente colocá-la. Energia você não consegue pegar e colocar num pote, nem numa câmara. E força por consequência. E então ela se irradia no espaço. Mas ela é refém da dimensão tempo, como eu disse, no sentido de que ela é limitada pela velocidade da luz. A vida, por outro lado, ela tem uma autonomia muito maior ainda, porque ela se torna também, de certa maneira, não liberta, a vida é uma coisa,
a gente está integrado, né, alfa, beta com gama, então ela está presa no espaço e no tempo, mas na verdade o que é responsável por gerar essa vida também não está preso ao tempo, né, que é o alfa, o espírito, né, o que nós somos. Então, a autonomia da vida é total em relação a gama e beta, né? Daí você começa a falar em liberdade, né? A matéria inerte, ela sofre movimentos, né? Ela vai se propagando e até mesmo evoluindo, né? De uma maneira muito, mas muito, mas muito mais menos perceptível, mas ela vai evoluindo no tempo, né? Mas sempre sujeito a coisas externas. Já a vida, ela tem alguma coisa íntima que a determina, né? Existe uma vontade presente no organismo vivo. Então ele causa coisas no seu meio, ele não só sofre com efeitos do meio, mas ele também influencia e molda o meio do qual ele participa. Ele tem uma fonte interna de geração de energia, né? Ela possui uma orientação, né? Uma intencionalidade. Né? Você pode escolher fazer a mesma coisa de várias maneiras, né? Você bota um porquinho da Índia num ambiente, bota umas fontes de alimento, ele tem a liberdade de escolher, né, como ele vai atingir essas fontes, em que ordem ele vai pegar. Claro, isso vai depender do contexto, mas ele tem uma liberdade de movimento, né? Ele é autodeterminado no plano físico. A matéria não é autodeterminada no plano físico, ela é halodeterminada. Então você percebe, né, que as leis do mundo físico não conseguem descrever completamente o comportamento de um porquinho da Índia, né? Um exemplo, um animalzinho, né, um roedor, completamente. Existe alguma outra coisa a mais que está também determinando o seu comportamento. E então, isso é uma característica marcante, né? Um hallmark da vida. Tem outros trechos, né? A gênese e o desenvolvimento do primeiro podem dar-vos um exemplo tangível da gênese e do desenvolvimento do segundo. Então, falando aqui dos vórtices, né, que vão surgindo à medida que você evolui. A substância continua a evoluir, prosseguindo sua ascensão em beta. E aqui, a matéria que viveu e não tem mais vida própria responde ao impulso desse novo turbilhão dinâmico que ela mesma gerou, sendo toda invadida e movimentada por ele. Aqui está sendo dito sobre as formas dinâmicas mais degradadas, que são a eletricidade, que são as mais típicas para começar a agitar a matéria e tornar essa matéria de inorgânica para orgânica. A gente vai ver isso mais para frente, nos próximos capítulos, em maior detalhe. Olha assim, vamos ver o que, organizada como vida, a matéria é retomada num turbilhão ainda mais alto. O que eu queria que vocês reparassem aqui é que você sempre está trabalhando com a matéria, reparem. Você vai evoluindo as formas, mas você sempre pega a matéria, né? A matéria está sendo organizada de forma cada vez mais elevada, digamos assim. Ela em si, ela não muda, ela não é destruída nem criada, mas a forma de organização da matéria, ela muda completamente, conforme você vai tendo a evolução do nosso universo, né? Isso consegue casar as leis da conservação com a lei da evolução. A evolução diz muito mais em termos de arranjos de coisas inertes, só que através de uma inteligência que está se aprimorando, uma consciência que expande, do que a destruição de outras coisas por substituição de outras, né? Então a visão aqui é muito mais sistêmica do que mecanicista.
né, de elementos, uma visão técnica e até telefinalística, né? Então, isso é uma coisa interessante que eu sempre destaco aqui nesses estudos. Voltando, vida cujo significado objetivo e produto em sua substância é a criação da consciência. Então, o objetivo da vida, né, do surgimento da vida, é justamente você agora começar a construção da consciência de uma maneira realmente adequada. Então, as formas vivas, elas vão ser a base para a construção da consciência, né? O fim da vida, né, é construir a consciência e libertar o espírito completamente, né? É o alfa sempre, né, o alfa puro que está conduzindo esse processo aqui no nosso universo. E daí isso vai se manifestar nas formas vivas, que a gente vai ver, mas não é a vida orgânica em si. Inclusive, se a gente for estender o conceito de vida e ver no seu aspecto mais elevado, a vida é não orgânica, né? Mas não no sentido de inorgânica da matéria, mas no sentido de transorgânica, né? Do espírito, que não precisa mais de nenhuma base física para continuar existindo, né? É completamente absorvida a matéria e ela fica encapsulada em forma de princípio. Bom, tem esse trecho final do capítulo que é muito bonito, né? Então ele fala o que vai acontecer, né? Nasce a primeira célula, né? Surge, né? E se iniciará através de miríades de formas e de tentativas. Quer dizer, lembrem-se da tentativa e erro. Não é porque a coisa é orientada e vai evoluindo sempre para formas mais elevadas que você não tem várias falhas e erros. E essas falhas e erros são justamente devido ao estado do ser decaído, né? Então existem duas forças se gladiando nesse universo. Forças para a elevação do sistema e forças para manter tudo no estado rebaixado, que são as forças do antissistema. Então é por causa desse dualismo absoluto, né? Tem vários dualismos no mesmo plano, né? Mas esse é um dualismo supremo, né? Forças do S versus do AS, sendo que os do AS sempre têm uma vantagem, ou seja, a vitória final é de Deus, né? E do Espírito. Mas enquanto você tem esse processo, você vai tendo esse embate, essa oscilação, essa evolução oscilatória das individuações, das formas de vida, do homem, né, entre essas duas forças. Então você tem essas tentativas e erros, né, constantes, mas sempre você acaba se elevando depois de um certo período, né? Fracassos e de vitórias, a lenta conquista que gradualmente triunfará no homem. A mesma conquista que hoje se lança a partir do homem para as últimas fases do terceiro período de vossa evolução, cujo objetivo se resume na conquista da superconsciência e na realização biológica do reino de Deus. Ou seja, aqui uma das coisas que me deixa muito, né, encantado com esse livro é justamente que ela já coloca os pontos finais, né, para onde tudo isso aponta, né, falando que essa transição da matéria para a vida, né, para o mundo da biologia, da física para a biologia, na verdade é só uma preparação e a gente atualmente está vivendo uma fase suprema de ascensão que a gente vai passar da humana para a transhumana, né, do intelecto, da razão para a intuição. E firmando definitivamente, de forma materializada, o reino de Deus aqui nessa terra. Então esse é o capítulo que introduz a origem, né, o estudo da vida. E nos próximos a gente vai estar se aprofundando um pouco, né, dentro do possível, no estudo da vida, só que com um olhar completamente diferente desses cursos restritíssimos da academia, né? Então a gente se vê
na próxima. Até lá!